Isso daqui, esse basta implementar, tal coisa, isso daqui é um problema que vocês, como desenvolvedores, estão deixando acontecer, porque vocês não têm conhecimento da... Passei o dia inteiro em um ajuste front-end de 5 minutos e estou perdendo o controle. Hoje recebi uma pequena mudança, entre aspas, em um projeto multiplataforma legado. Substituí um plugin que estávamos usando. Deveria ter sido fácil, né? Não, às vezes a gente tem alguns problemas de incompatibilidade, coisas desse tipo, né? Mas vamos ver aqui. Primeiro, o projeto nunca havia sido executado localmente na minha máquina. Ixi, isso aqui é uma red flag absurda, velho. Levamos um tempo de verdade só para descobrir o repositório e a ramificação correta. Ramificação aqui, galera, porque esse texto está traduzido, tá? Mas aqui, no caso, foi branches. Surpresa, eles eram todos uma bagunça. Desenvolvedores de curta duração surgiam e desaparecia outra red flag absurda aqui, ó. Projeto. Então, isso aqui significa que é um projeto muito mal documentado também, né? Certificados necessários para executar, compactar o aplicativo, adivinhe. Os existentes expiraram no ano passado. Na metade da configuração de novos certificados, meu líder me perguntou por que eles ainda não estavam prontos e por que eu simplesmente não usei os existentes. A mudança real, 20 linhas, tempo gasto o dia inteiro. É sempre a mesma coisa, alguém vê um ajuste visual e pensa que é um clique no botão, mas o sistema de compilação, o histórico do projeto e a configuração são um campo minado. E isso aqui, essa parte aqui, principalmente para vocês que trabalham aí que estão pensando em trabalhar como freelancer, tá? Isso tem que ser levado em consideração. Eu lembro que eu peguei um projeto uma vez, quase falo o nome da empresa aqui, mas a gente a gente fez um esqueminha de sprint e a gente colocou o setup inicial como algo ali para ser considerado, porque com base na minha experiência, é natural de você ter, para você rodar isso aqui, para você fazer isso aqui, rodar o projeto localmente, já é um desafio absurdo, porque você precisa de migração, você precisa saber onde buscar o código, como ele mesmo falou aqui, e às vezes você encontrar isso sem documentação é horrível. Então demora mesmo um dia inteiro, às vezes até mais, porque às vezes nem as pessoas que trabalham na empresa sabem como é que faz para rodar o projeto. Então, setup inicial, se você está trabalhando aí com isso, se você tem uma empresa de software, considera isso na sua sprint sempre, ainda mais se for a primeira sprint do seu time. Desenvolver front-end não é difícil por causa do código, é difícil por causa de tudo ao seu redor. Isso daqui vale para back-end também, tá? Não é só, isso daqui não é um problema exclusivo do front, não. Isso aqui acontece muito no front, acho que, ou no back-end. Tá, outra lição importante, se você estiver em um terreno sólido, fale abertamente. Principalmente quando o pessoal do back-end ou qualquer outra pessoa minimiza o trabalho do front-end. Ah, beleza. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Esta é toda a tarefa que me é enviada. Não sei quantas vezes já li isso de uma mensagem privada. Basta implementar tal recurso, não deve levar mais de 30 minutos. Cara, assim, isso daqui é um problema de vocês, tá? Vocês como desenvolvedores que deixam isso acontecer. Primeiro, se vocês não... vamos supor aqui que vocês não utilizam nenhum tipo de Scrum, nenhum tipo de metodologia, não tem... Que eu acho muito difícil, eu não vou nem considerar esse cenário, tá? Porque eu sei que todo mundo aqui usa um Kanbanzinho, usa um Trello, usa um Jira, usa algum tipo de gerenciamento de atividades para uma determinada sprint. Eu já trabalhei no governo e as coisas eram tipo... Cara, a gente precisa fazer tal coisa, precisa mudar o botão, precisa mudar uma imagem do background. E eu fazia isso num servidor FTP direto. Eu não tinha ambiente de fazer staging, passar pelo QA e aí jogar para produção. Não. Eu já trabalhei em ambientes caóticos, assim, de você ter que mudar as coisas, tá ligado? Na hora. Mas se você trabalha numa empresa que não é esse caos, que segue esse procedimento, né, de definir as sprints, definir o seu backlog da sprint, ok, a gente vai trabalhar nisso. Isso daqui, esse basta implementar tal coisa, isso daqui é um problema que vocês, como desenvolvedores, estão deixando acontecer, porque vocês não têm conhecimento do ticket, entendeu? Então chega o ticket lá, o ticket vai chegar para você, inserir novo recurso. Cabe a você, na sua reunião, falar, cara, para inserir esse novo recurso, a gente precisa primeiro
fazer X coisa, fazer a outra coisa aqui, fazer isso daqui, e aí sim a gente vai poder inserir esse novo recurso. Entendeu? Que aí você vai dar clareza para todo mundo no time e com certeza o cara de produto vai pensar 2 vezes antes de falar assim, pô, isso daí não deve levar mais de 30 minutos, isso daí a gente precisa fazer tudo isso. A galera de produto precisa passar isso para uma outra galera, entendeu? E vocês precisam destrinchar isso. Caso contrário, caso vocês fiquem assim, ó, tá bom. E aí depois vocês ficam reclamando entre si, né? Os desenvolvedores gostam de fazer isso, tipo, não, beleza, tudo bem. E aí quando acaba a chamada, aí vocês vão e ficam entre si assim, caramba, esse cara é maluco, como é que isso vai levar mais de 30 minutos? Ele tá considerando isso porque vocês não estão comunicando, galera. Simplesmente por conta disso. Sendo realistas, voltando aqui ao texto, né? Sendo realistas, eles não têm ideia do que estão pedindo. Claro, vocês não estão falando para eles da complexidade da tarefa ou de quantas outras tarefas estão na minha cabeça. Só tá na sua cabeça. Eles só têm um prazo ou um chefe para agradar. Galera, todo mundo tem que agradar alguém, entendeu? Você tem que agradar ele dizendo, destrinchando isso, e ele tem que agradar o outro, e assim vai. O mundo funciona assim. E aí que você precisa se comunicar exageradamente quando surgem obstáculos. Apenas faça o que for preciso para concluir o trabalho dentro do seu cronograma realista. E não deixe que as solicitações urgentes do gerente ou... repetiu aqui, né? Desanimarem. Ou do gerente desanime. Joga o seu jogo e eles jogarão deles. Assim, concordo em partes aqui, tá? Mas grande parte, o que vocês têm que ter na cabeça é isso. Grande parte desse problema aqui, dessa falta de comunicação, é culpa do dev também. Vocês não podem colocar isso daqui somente como, essa galera não sabe o que está acontecendo. Isso daqui é porque vocês... eu já presenciei isso, cara, eu presenciei isso aqui há 11 anos. Chega na reunião de definição de sprint, o cara vai lá e fala assim, a gente tem que inserir novo botão e tal plataforma. E aí eu vejo que às vezes, isso daí demanda um efeito cascata grande, né? E o cara não considera isso. E aí eu tenho que levantar isso. Para mudar isso, tem que mudar na API também. Tem que mudar em tal serviço que depende disso, entendeu? Então eu vou criando, às vezes de um ticket sair mais 5 tickets. E aí já completou o sprint, já não dá mais para fazer mais nada. E aí fica tudo certo. É melhor do que você começar a fazer e falar, cara, descobri que a gente tinha que fazer tal coisa. O refinamento serve para isso, galera. Vamos para o próximo comentário aqui. Substituir um plugin que estávamos usando. Deveria ter sido fácil, certo? Ele só trouxe um texto que estava lá em cima. De jeito nenhum. Com certeza. Esse cara aqui certamente é macaco velho, né? Atualizar ou alterar um plugin pode ser uma grande aposta em dependências de framework, mesmo nos melhores momentos. Atualizar um plugin é sempre um caos, velho. Porque às vezes você está mudando... Beleza, você saiu de uma versão e foi para uma outra versão, só que essa outra versão exige, vou trazer aqui para o Node, né? Exige um Node mais atualizado. Aí você atualiza o Node, só que aí você quebra uma série de outras dependências. E é um caos isso daqui. Atualizar plugin é realmente... Às vezes vale a pena você sair de um plugin e ir para outro, do que você fazer essa atualização. Mas depende, né? Casos e casos. Vamos ler só mais um comentário aqui. Primeira vez, hein? Mas falando sério, isso é péssimo. E acho que todos nós já passamos por isso em algum momento. Nos meus 20 anos de programação, definitivamente já passei por mais de 4 dias. Já passei por mais de 4 dias só para mudar talvez 3 linhas de códigos por causa de uma porcaria que ninguém previu. Acontece, galera. Acontece nas melhores empresas. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido aí a ideia desse vídeo. E até o próximo. Valeu? Abraço.